Olá, boa noite, a graça e a paz. Então, vamos mais uma vez de palavra. Hoje eu quero trazer um ensinamento muito interessante sobre a salvação, sobre a palavra salvação. E eu queria que você ficasse bem atento ao que eu vou falar aqui, para que você possa ter uma compreensão muito importante para as nossas vidas. E esses dias eu meditando um pouco, me veio essa palavra no meu coração. E o tema que eu vou falar hoje é salvação eterna ou livramento físico. Livramento da morte física. Nós precisamos entender isso. Nós encontramos nas Escrituras muitas passagens que falam de salvação. Mas nós precisamos entender de que salvação a palavra de Deus está falando, está se referindo ali. E tenho visto muito no meio cristão as pessoas se confundirem muito com essas palavras que estão lá. Então, eu creio que é necessário trazer entendimento para que nós venhamos a saber de que salvação nós estamos falando, que a palavra está falando ali, até mesmo para você usar uma referência bíblica para, digamos, ministrar a salvação para uma pessoa da forma correta. E é muito comum nós encontrarmos no meio cristão pessoas fazendo às vezes essa confusão, tendo esses conflitos. Esses dias eu comecei a falar para uma pessoa sobre salvação e a resposta que ela me deu foi: não, eu sou filho de pastor. E aquilo me chamou a atenção, porque quando eu fui perguntar o que era que ele estava querendo dizer, ele disse que entendia que uma vez que o pai dele era autoridade sobre a casa e porque o pai dele tinha encontrado a salvação, todos eles eram salvos. E quando eu questionei isso, ele quis usar uma referência bíblica para que me explicar ou até mesmo convencer. Mas graças a Deus que, como eu tenho me debruçado um pouco para estudar a palavra, eu acabei trazendo luz, a luz da palavra também, luz para que ele pudesse entender que naquele texto ali, o contexto não estava falando de uma salvação eterna, e sim de um livramento. Então, no Novo Testamento, há duas palavras que se referem à salvação. É a palavra sozo e a palavra soteria. É muito interessante a gente entender, e tem alguns textos que fica até um pouco difícil de você compreender. Porém, outros ficam mais claros. Mas, aos poucos, a gente vai estudando e vai descobrindo. Eu sei que não vai dar para eu te dar um ensino hoje, trazer um estudo mais aprofundado disso, mas eu quero chamar a atenção nessa noite para que nós possamos ter um entendimento. Então, infelizmente, muitas pessoas caem no erro de interpretar textos que falam de salvação física como uma salvação eterna. E esse erro de interpretação ele pode gerar graves problemas para nós. Eu quero pegar dois textos básicos aqui para que nós venhamos a estudar um pouquinho agora, nessa noite. Atos capítulo 16 e Mateus capítulo 24. Em Atos 16, 31 e Mateus 24, versículo de número 13. Em Atos 16, eu vou ler logo aqui para entender, diz assim, a salvação... eu quero ir lá agora, só um instantinho. Atos 16, vamos ler o 30. Diz assim: então eles os levou para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? 31. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você e a sua família serão salvos. Esse foi um texto do qual a pessoa pegou para tentar me explicar que o pai dele era pastor e que por isso ele se achava como salvo. Mas nós aprendemos que a salvação é algo individual. Então, já de cara, eu já poderia contestar isso aqui, de que uma vez que uma pessoa é salva em uma casa, não quer dizer que todos são. Eu falo para os meus filhos que por eu ser salvo não significa que eles são salvos. Eles precisam fazer o mesmo que eu fiz, eles precisam crer da mesma forma como eu criei, para que eles possam receber a salvação.
E nesse contexto aqui nós sabemos que é o caso, né, de Paulo estava preso e de repente ele ora, né, junto com Silas, louva o Senhor e aquelas cadeias se abrem e o soldado, o guarda que estava responsável por guardar eles na prisão, quando viu o que tinha acontecido, ele se desesperou. E no contexto, se você puder ler depois, você pode ler aí em Atos, no capítulo 30 e 31, mas você pode pegar o contexto antes e prosseguir um pouco depois, que você vai entender essa história. Ele ficou tão aterrorizado com o que tinha acontecido e como ele estava na função de guarda, de segurar aqueles presos ali, né? E quando ele viu que os presos todos tinham saído, ele se desesperou ao ponto de querer se suicidar. E Paulo disse, olha, fica tranquilo, vai tudo bem. Ele chegou a sacar, a puxar a espada dele para, né, cometer um suicídio. E Paulo tranquiliza ele. E aqui, quando ele vai para fora da cadeia com os prisioneiros, e ele pergunta, no verso 30, ele diz, então eles levou para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvos? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. Nós percebemos aqui no contexto depois que de fato eles foram salvos com a salvação eterna. Mas no primeiro momento ali ele estava perguntando o que era que ele podia fazer para ser salvo, era no contexto realmente de se livrar do que poderia vir a acontecer. E Paulo tranquiliza ele que não ia causar nenhum mal para ele nem para a família dele. Porque, mas se nós pegamos esse texto e achar que por um ser salvos, todos seriam salvos, a gente, né, abriria portas aqui para muitas coisas darem errado à luz das Escrituras. Então, o outro texto é Mateus 24 e no verso 13. Nós temos vários outros textos, mas eu quero ler esses dois para que nós venhamos a entender um pouquinho aqui no contexto que esses dois textos estão falando. Mateus, deixa eu achar o texto aqui. Mateus 24, verso 13. É muito importante, amados, a gente entender sobre esses dois tipos de salvação. Quando a palavra está se referindo à palavra sozo ou soteria. Porque há uma grande diferença entre esses dois textos. Em Mateus 24 também, depois você pode ler o contexto. Aqui Jesus conversando com os seus discípulos. E eu vou ler um pouquinho o contexto desse aqui para que fique mais compreendido. Vou ler a partir do verso 10, diz assim, mas muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Verso 13 diz, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo para que todas as nações as ouçam e então virá o fim. Os discípulos de Jesus estavam perguntando para Jesus aqui quando era que ia acontecer as coisas do fim. E aí Jesus começa a explicar. E aqui o que me chama a atenção no 13 é que diz assim, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Amados, se eu pegar esse texto aqui e eu achar que aqui está falando de salvação eterna, eu hoje estaria perdido, porque eu não tenho como alcançar isso que Jesus está falando aqui. Jesus estava falando para os judeus, que estava falando do período em que ia ser muito difícil, que ia haver uma perseguição, mas todos aqueles que se mantivessem firmes, Jesus estava garantindo que esses iam ser salvos. Mas que salvação seria essa aqui? E aqui nesse caso, está falando de um livramento da morte, não de uma salvação eterna. E aqui deixa bem claro que aqui, se aqueles que permanecer firme, não desistir e até o fim, conseguir chegar até lá, ou seja, que se escapar, depois que eles escaparem daquela perseguição, esses estariam salvos, eles não iriam sofrer mais nenhum dano. Mas isso aqui não se aplica a uma salvação eterna, e sim a uma
a um livramento de morte. Então, há muitas passagens no Novo Testamento. Eu quero ler só mais algumas aqui para você entender a diferença. Não vou explanar sobre todas elas, mas para que você venha entender um pouco do que eu estou falando. Em Lucas 19, versículo 10, diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Aqui sim está falando de salvação eterna. Nós temos soteria. Em Romanos 10, 9, também nós vamos encontrar uma palavra aqui, que essa palavra se refere realmente à soteria. Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. No verso 10 diz: pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Vamos ver outro texto, lá em 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, diz: esta é uma afirmação digna de confiança, e todos devem aceitá-los. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior de todos. Isso é Paulo falando. Em Efésios capítulo 2, verso 8, nós vamos ver aqui outro texto que sim, esse também fala de salvação eterna. E aqui no grego a palavra aqui é a palavra soteria. Nós costumamos falar que a palavra sozo ela se refere à salvação eterna, mas à luz das Escrituras nós conseguimos perceber que sozo está falando de livramento. Depois a gente vai trazer aqui uma compreensão para que venhamos entender direitinho isso. Efésios capítulo 2, verso 8 diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Então eu posso usar a palavra salvação para muitas coisas. Por exemplo, agora está acontecendo uma pandemia no mundo. E aqueles que não pegaram a pandemia podem usar a palavra e dizer assim: eu me livrei, eu me salvei dessa pandemia, ou eu escapei dessa pandemia, ela não me pegou, coisas desse tipo. Né? Tem gente que diz assim: eu me salvei por pouco. A salvação, essa salvação não é a palavra soteria, e sim a palavra sozo. Porque a palavra soteria é o que remete realmente à salvação eterna. E aqui eu quero compartilhar algumas coisas só para você entender direitinho. 3 palavras que podem se fazer um pouco de confusão. É a palavra soteria, sozo e soter. Soteria é um substantivo, a palavra sozo um verbo e o soter um adjetivo. A soteria ela se refere à salvação, a palavra sozo a salvar, né? Mas pode ser de qualquer situação, livramento de morte. Agora, soter é que é a palavra salvador, por isso vem de soteria, e soteria se refere à salvação. Portanto, salvação no grego não é sozo, e sim soteria. Soteria é um pacote: salvação, cura, libertação, preservação e perfeição. Já a palavra sozo ela se refere a curar, salvar de uma situação, geralmente usada depois de uma cura, como muitas vezes Jesus falou: a tua fé te salvou de quê? Da enfermidade, não da perdição eterna. Se a gente prestar bem atenção, nós vamos encontrar várias passagens na Bíblia falando sobre isso. Mas soter é Jesus é o Salvador, o libertador, aquele que cura, liberta, salva, nos livra, né, da perdição eterna. Então é muito interessante nós entendermos isso. É muito comum a gente falar isso no meio cristão. Eu confesso que eu já falei que a palavra sozo se referia à salvação eterna, e não é. A gente vai estudando, vai aprofundando, e algumas pessoas, alguns estudiosos, eles já falaram também, mas, amados, não existe nenhuma verdade além da própria palavra. Então, quando a gente se aprofunda um pouco mais, que descobre, né, o que é que verdadeiramente está escrito, a gente vai parte para o original e busca entender, vai alinhando as coisas, então a gente chega a essa compreensão. Eu conheço outros homens de Deus, grandes estudiosos da palavra, que eles também já pesquisaram, estudaram e descobriram que hoje
realmente a palavra que se refere à salvação eterna é a palavra soteria. Nós poderíamos usar aqui como exemplo o nome da doutrina que estuda a salvação, soteriologia, né? O estudo que estuda sobre salvação. Nós poderíamos pegar outro exemplo, por exemplo, quem nasce em Salvador, né? Nós não vamos dizer que quem nasce em Salvador é um sozopolitano, é um soteropolitano. Então, Salvador está ligado à palavra soteria. Então, foi muito bom, é muito interessante a gente entender isso, porque a gente costuma muito encontrar pessoas fazendo confusão com isso. Eu já vi muitas pessoas sem entender, inclusive, esse texto lá de Atos. Então quer dizer que... Mas nós precisamos considerar de que uma vez que alguém numa casa ele é ganho para Jesus, é bem provável que ele venha também conseguir salvação para as outras famílias, para os seus familiares, para as outras pessoas que convivem com ele. Porque automaticamente, se você vive uma vida cristã, se você pratica a palavra, provavelmente as pessoas vão ver esse exemplo, vão ver a sua mudança, vai ver a sua transformação, e com isso outras pessoas também podem vir a ser salvas. Foi o que aconteceu na minha casa. Na minha casa, a primeira pessoa a se converter, a primeira pessoa a entregar a vida para Jesus foi minha esposa. Mas eu pude ver uma transformação na vida dela. Não foi só um livramento, porque se fosse um livramento de alguma coisa, não ia haver transformação de fato na vida dela, mas como de fato ela foi alcançada para Jesus, ela nasceu de novo, ela é uma nova criatura, ela fez aquilo que está escrito lá em Romanos 10:9, creu com o coração e confessou com a boca para a salvação eterna. Ela entendeu que havia uma salvação eterna e ela recebeu aquilo em seu coração, confessou com a sua boca, mas algo começou a acontecer na vida dela, uma transformação perceptível aos olhos humanos, né? Ao natural, porque a salvação a gente não vê nem sente, a gente crê e recebe. E eu pude ver aquela transformação. Com aquilo, eu também comecei a dar crédito na palavra, enfim. E com isso, mas um dia eu precisei também fazer a mesma coisa, crer com o coração, confessar com a boca para a salvação, soteria. E daí, graças a Deus, os meus filhos também vieram a entender, e hoje todos nós estamos, né, com Cristo, somos de Cristo, nascemos de novo, fomos salvos pela fé em Cristo Jesus, pela graça nós fomos salvos, como fala lá em Efésios capítulo 2, verso 8. Então é muito importante entender isso, e pela transformação nós fomos salvos. Então poderia usar um exemplo, só um sentido figurado, né? Por conta que ela foi salva, toda a casa foi salva. Mas se eu tivesse, né, decidido me manter na mesma vida que eu estava, se eu nunca tivesse entendido a palavra, não tivesse gerado fé no meu coração, não tivesse dado crédito à voz do Espírito Santo, eu estaria do mesmo jeito, ela estaria salva, e eu poderia estar sendo livre de algumas coisas. Eu poderia até experimentar de uma salvação, né, um livramento de algumas coisas, baseado às vezes com a vida que ela levava. Eu poderia também começar a levar uma vida seguindo ela, acompanhando, e isso poderia me livrar de algumas encrencas na minha vida. Mas a salvação eterna, ela é individual e ela é baseada, né, na fé. Pela graça nós recebemos, ou pela fé nós recebemos, é de graça, é uma dádiva de Deus, não vem dos homens, como a palavra fala, para que ninguém se glorie, né? Porque um livramento natural, em muitas situações, às vezes a gente pode conquistar de uma outra forma, mas a eterna, só Cristo Jesus, só o Soter, o Salvador, que pode nos salvar. Então, essa era a mensagem que eu queria trazer essa noite, que você possa meditar um pouco nisso. Pega esses textos bíblicos, vá estudando, busque me estudar um pouco. Se você não tem muita prática de estudar o grego, eu também não tenho ainda, mas graças a Deus por pessoas que já têm essa prática de estudar, e a gente vai compartilhando conhecimento, e aos poucos a gente vai buscando e adquirindo o entendimento das Sagradas Escrituras, e isso é libertação para as nossas vidas, porque Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Então sejam todos edificados com essa palavra, em nome de Jesus. Amém.